Oi, gente, eu voltei. Tô aqui de novo no meu cantinho tentando... Ai, pera, meu fone. Sim, o áudio vai ficar melhor. Tô aqui no meu cantinho tentando me recompor. Chorei muito já. Mas... tava comentando com uma amiga hoje cedo sobre uma fase da minha vida que o Senhor me lembrou, o Espírito Santo de Deus me lembrou. E não é sobre religião, não é sobre ser católico, evangélico, whatever. É sobre o meu relacionamento com Deus. Há uns 10 anos atrás, quando eu morava no Brasil ainda, teve um momento da minha vida muito dark, que eu só ficava dentro do quarto escuro. Eu tinha insônia. 20 anos de idade, 21, já tinha insônia, não dormia. Ficava só assistindo coisas pesadas, séries de assassinatos, todos esses tipos de coisas mais sombrias. E eu não conseguia sair daquilo. A minha vida estava indo de mal a pior, literalmente. E eu tava pensando como que eu ia vir trazer isso pra vocês. E aí eu abri a minha Bíblia e caiu em Isaías 9, que fala sobre a vinda de Jesus, né? O príncipe da paz. E ele começa falando no versículo 1 sobre a escuridão da terra. E no verso 2 fala: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Nesse contexto aqui, Israel estava sendo oprimido. O povo de Deus estava sendo oprimido. E Jesus era a grande esperança deles, né? O Messias. E quando eu vi o povo andava em trevas, me remeteu literalmente o tempo que eu passava trancada dentro do quarto. Porque era exatamente como eu me sentia. Na escuridão, em trevas. E era algo que me puxava, assim, para baixo o tempo inteiro. E eu não me sentia bem. Não me sentia bem. E eu clamava para Deus. Eu não tinha muito conhecimento da palavra, nada disso. Eu clamava para Deus, pedia: Senhor, me ajuda. Eu nem falava Senhor, eu falava: Deus, me ajuda, porque eu não sei o que está acontecendo. Eu não consigo sair desse limbo. E eu não entendia de mundo espiritual, nada. Então eu vim para a Austrália. Hoje eu sei que foi um plano de Deus para eu chegar até aqui. E quando eu cheguei até aqui, que eu comecei a atender com terapias holísticas, eu comecei a visualizar e ter outros momentos darks, não como aquele. Dessa vez foi diferente. Era mais pesado ainda. Eu achava que eu tava na pior naquela época, mas eu ainda consegui ir pro mais fundo do poço. E eu lembro que antes de trabalhar, essa minha amiga que eu tava falando com ela falava assim pra mim: pega a Bíblia, lê o Salmo 91. E eu nunca tinha lido a Bíblia. Sabia alguma coisa ou outra, mas Salmo 91 eu acredito que a maioria das pessoas sabem. E o Salmo 91 eu sabia, eu falava: tá, eu vou fazer isso, porque eu me sentia desprotegida. Em outro momento eu conto mais sobre isso da parte holística. E eu me sentia desprotegida, eu me sentia mal, parecia que algo estava me atormentando o tempo inteiro. E eu orava aquele salmo, eu rezava, eu fazia do jeito que eu sabia fazer e ficava pedindo proteção pra Deus, proteção. E eu fechava meu umbigo, eu pegava o cristal X, o cristal Y. Nada funcionava, era o colar, era tudo que eu tentava fazer pra me sentir protegida e nada funcionava. E eu lia o Salmo 91 e não funcionava. E eu pensava comigo: como que isso? Por que que isso não funciona comigo? Por que que isso não funciona comigo? Por que que Deus fala que vai proteger? Tá escrito no Salmo que Ele coloca embaixo das asas de proteção. Por que que não acontece comigo? E eu não entendia que o Salmo 91 era uma condicional, né?
Ele fala que quando a gente coloca Deus como Altíssimo, é colocar o Senhor em primeiro lugar, aí sim, Ele vai te proteger. Mas você tem um livre-arbítrio para convidá-lo, para que Ele entre na sua vida. E eu não entendi aquilo. Então, quando eu realmente convidei Jesus, que foi assim um dos piores dias da minha vida, eu já estava grávida, eu convidei Jesus para entrar na minha vida, veio como esse versículo aqui, que logo após que fala das trevas, fala como Jesus, como a esperança do povo de Israel, e que também é a minha esperança, e que também pode ser a sua esperança. Fala no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para firmar com juízo, com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Jesus, Ele era a esperança dos israelitas naquela época. E Ele continua sendo. Hoje, Ele continua sendo a minha esperança. Quando eu percebi que tudo que eu procurava estava nele, aí eu entendi o que é realmente sair das trevas, ser tirada das trevas, na verdade, porque sair, a gente não consegue sair sozinho. Eu tentei de todas as maneiras, mas a gente não consegue sair sozinho. Eu tive vários quadros depressivos recorrentes e eu não conseguia sair daquilo. Naquela época eu não imaginava que tudo que eu estava passando estava me levando a encontrar esta esperança, que é Jesus. E quando eu ficava orando o Salmo 91 e não sentia nada, pra mim Deus não estava fazendo nada, eu me sentia esquecida. E pode ser que hoje você também se sinta esquecido. Mas esse vídeo te encontrou hoje para dizer que mesmo quando eu não sentia que Deus estava comigo, Ele já estava agindo na minha vida. Oh, meu Deus. Ele já estava fazendo grandes coisas. Ele já estava mudando o meu caminho, Ele já estava colocando outras pessoas no meu caminho, Ele já estava modificando tudo e eu nem percebia. Porque tudo está na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus. Até os momentos mais difíceis das nossas vidas está na mão dele. Agora, se está acontecendo porque você escolheu isso, já é um problema seu. Por mais que ele saiba, você tem o seu livre-arbítrio. E eu tive o meu. Fiz tanta coisa errada, tanta coisa sem noção, mas mesmo assim a esperança chegou na minha casa. Aleluia, glória a Deus. E hoje eu sei que ela também pode chegar na sua casa. E ela pode chegar a qualquer momento. Basta você decidir, basta você convidá-lo. Porque depois que ele entrou na minha vida, tudo mudou. E nunca mais eu me senti nas trevas. Aleluia.